Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chamo Tutor. E hoje a gente vai falar sobre o terror dos alunos, o que os alunos mais odeiam no mundo, o que todo mundo que estuda matemática mais teme. E até professor treme nas pernas quando vai falar desse assunto. A gente vai falar de análise combinatória e probabilidade. Pessoal, se você quer fazer FUVEST, bem, esse vídeo aqui é obrigatório para você. Só olhar para a incidência de questões, olha só. Nos últimos 4 anos, a gente teve uma incidência de 5 questões. Ou seja, a gente tem pelo menos uma questãozinha de probabilidade ou de análise combinatória nessa prova. Sempre. É normal, padrão. Se você vai fazer a prova no domingo, pode esperar. Vai ter pelo menos uma. Às vezes tem duas, hein? E pessoal, é isso. Se você está chegando aqui no canal agora... Ontem eu postei um vídeo sobre geometria plana, falando um pouco sobre cálculo de áreas, que é outro assunto que a FUVEST adora. A FUVEST adora geometria plana, mas cálculo de áreas é um assunto dentro de geometria plana que ela gosta mais ainda, parece. E é isso, pessoal. Bora fazer essas questões aqui e a gente vai conversando aqui. Essa questãozinha aqui, ó, caiu ano passado na FUVEST, é da FUVEST de 2020. E ela diz assim, ó. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades, dentre esses carros, de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F é... Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Primeiro, repara, ele quer que um carro vá de A até F. Então, imagine que você esteja aqui com o seu carro no ponto A. Repara só, você tem duas chances, né? Dois cenários possíveis. Você pode ir para C, e a probabilidade disso acontecer é 0,2, ou você pode ir para B, e a probabilidade disso acontecer é 0,8. Você não vai ficar parado em A, você tem só essas duas possibilidades. Repara que a soma delas vai dar 1. Ou seja, a chance de você sair desse lugar é 100%. E isso acontece para todos os quadradinhos. Então, certamente você vai sair de um quadradinho e ir para o outro. Então, o que vai acontecer aqui? A gente quer ir de A para F. Quais são os possíveis caminhos para se ir de A até F? A gente pode ir de A para C e de C a gente ir para F. Esse é um caminho possível. Ou a gente pode ir de A para B, e de B a gente vai para D, e de D a gente vai para F. Ou um terceiro caminho, que às vezes as pessoas esquecem, é que a gente pode ir de A para B, e de B para C sem problema nenhum, e depois ir para F. Ah, mas por que você está dando a volta aqui se podia ir direto para C? Ah, pessoal, não sei, é a questão. A gente só tem que lidar com o comando. Mas que é possível ó. Aqui tem 80% de chance de ir, e dado que ele está em B, ele tem 10% de chance de ir, né? 0,1 para C. Então, é possível, é plausível. Esses são os possíveis caminhos para ir de A até F. Não tem como ir direto, a gente tem que passar por essa cidade. Então, o que acontece? Cada um desses caminhos aí tem uma probabilidade. Eu vou chamar cada um desses caminhos por um número. Então, esse caminho aqui vai ser 1, esse caminho vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 3. E cada um deles vai ter uma probabilidade. Então, qual é a probabilidade de um carro em A tomar o caminho em 1? Repara só. A probabilidade vai ser o produto das probabilidades dele tomar cada uma dessas estradas. Por quê? Porque ele vai de A para C, ou seja, ele tem que tomar esse caminho, e depois ele tem que tomar o caminho de C para F. Pelo princípio multiplicativo, a gente pode fazer esse produto aqui e descobrir a probabilidade. Então, a gente faria aqui, ó, de A para C, a probabilidade é 0,2. De C para F, a probabilidade é de 0,6. Então, se a gente fizer esse produto, isso aqui vai dar 0,12. A probabilidade dele tomar o caminho 2 vai ser ele saindo de A e para B, a probabilidade é 0,8. De B ele ir para D, a probabilidade é 0,9. E de D ele ir para F, a probabilidade é 0,3.
Se a gente fizer esse produto aí, isso aí vai dar, vamos lá, 0,72 vezes 0,3 vai dar 0,216, ó. 0,216. Caso eu não tenha errado nenhuma conta. E o terceiro caminho, a probabilidade dele vai ser de A para B, 0,8. De B para C, vai ser 0,1. E de C para F, 0,6. Então vai ser de 0,048, se a gente fizer as contas. E agora como é que a gente acha a probabilidade de se ir de A até F? Bem, a gente tem a probabilidade de todos os caminhos independentes ali, né? Para a gente achar a probabilidade de A para F, de um modo geral, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses caras aqui. Então a gente vai pegar e vai somar esses caras. Porque se a gente somar, a gente vai chegar na probabilidade de se ir de A até F. Então vai ser 0,12 mais 0,216 mais 0,048. Que se a gente fizer essas contas, vai dar, deixa eu ver quanto é que dava. Da letra E, se eu não estou enganado. É isso mesmo. 0,0384. Belezinha, tranquila essa questão? É uma questão aí que não é muito difícil. Eu não cheguei a ver os índices de acerto dela, mas eu vou fazer isso depois. Eu acho que é uma questão que a maioria do pessoal acertou. Pelo menos o pessoal que estava mais bem colocado. É uma questão bem basiquinha. De boa? Bora para a próxima. A próxima questão, se eu não estou enganado, caiu no ano de 2019. Essa questão aqui caiu em 2019. E nessa questão ela diz assim, ó, uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda, cada uma dessas três probabilidades com igual probabilidade. Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial? Então, a primeira coisa é que esse é um experimento como se fosse um dado, né? A probabilidade de, quando você pegar um dadinho e jogar ele, dele cair em um número específico, por exemplo, o número 2, é sempre 1 dividido pelo número de faces que esse dado tem, né? No caso são 6, então é um sexto. Aqui é um caso parecido. A gente tem ali uma setinha que está apontando, ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda ou ela pode ficar parada. Como são 3 probabilidades iguais, a probabilidade de cada um desses eventos acontecer é 1/3. Então, a probabilidade tanto de ir para a direita, como a probabilidade de ir para a esquerda, como a probabilidade de ficar parado, é 1/3. Tudo tranquilo? Repara que se a gente somar, a probabilidade total vai dar 1, então estamos em casa. Repara só, 2020 caiu probabilidade, 2019 caindo probabilidade de novo. Talvez 2021 caia a combinatória, né? Um assunto que não está caindo tanto na primeira fase. Mas, se bem que aqui vai ter um pouco de combinatória também. Bora lá. Então, a gente achou aí a probabilidade de cada uma delas e a gente quer que a seta, depois de 5 rodadas, continue na mesma posição. Bem, quais são as chances disso acontecer? O que teria que acontecer para a seta ficar parada após 5 rodadas? Bem, se a seta ficar parada às 5 rodadas, ela não vai mudar de posição, ela vai continuar na posição inicial. Se a seta ficar parada, mas parada em algum momento, né? Mas andar o mesmo número que andou para a direita e o mesmo número que andou para a esquerda, no caso 2 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda, ela também vai voltar para a posição inicial. E se ela ficar parada 3 vezes e andar uma para a direita e uma para a esquerda, ela também vai ficar na mesma posição que estava no início. Ou seja, se eu andar o mesmo número que eu andei para a direita ou para a esquerda, a gente vai ficar parado. No caso ali, a gente pode andar 2 para a direita e 2 para a esquerda, ou uma para a direita e uma para a esquerda. Só isso. Não tem muito segredo. O problema é, repara só, aqui a gente tem
ficar nessa ordem, né? Na seguinte ordem. Ficamos parados, depois andamos para a direita, depois para a esquerda e depois para a esquerda. E voltamos à posição inicial. Mas o que impediria da gente fazer, por exemplo, andar para a direita, depois a gente fica parado, anda para a direita de novo e por fim a gente anda à esquerda, esquerda. Nada impediria de ser assim. E é uma solução válida também. Então, nesses casos, nesse segundo caso e nesse terceiro caso, se você reparar também, ó, a gente poderia ter uma configuração assim, ó, que a gente voltaria para o mesmo lugar. Nesses casos, a gente tem que ficar atento às permutações que são soluções, ok? Esses casos não são uma solução única, digamos assim. Eu coloquei como uma solução única pela quantidade de vezes que ele andou para a direita ou para a esquerda. Mas a gente tem que ficar atento também à ordem que ele andou, beleza? A probabilidade de cada um desses casos é sempre, né, pelo princípio multiplicativo, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Só que a gente tem que ficar ligado aqui no número de casos onde isso aqui acontece. Vamos chamar de n, e aqui aconteceu m vezes. Repara só, o número n é o número de vezes que a gente vai ter essa configuração aqui, essas letras, em alguma ordem. Então a gente tem que fazer uma permutação dessas letras e achar qual o número de casos que a gente vai ter, né? No caso, é uma permutação com repetição. Uma permutação com repetição, a gente faz da seguinte forma. Se fosse uma permutação normal, a gente só colocaria 5 fatorial. Mas, como é uma permutação com repetição, a gente tem que dividir embaixo aqui pelo número de vezes que uma certa letra se repete. Por exemplo, o D se repete 2 vezes, então a gente vai dividir por 2 fatorial. E o E se repete 2 vezes, então a gente vai dividir por 2 fatorial. É assim que a gente faz permutação com repetição. Já o M, repara só, também é uma permutação com repetição. Só que quem se repete agora não é nem o D nem o E, é o P. O P se repete 3 vezes. Então a gente vai dividir aqui embaixo por 3 fatorial. E se a gente fizer essas continhas aqui, o N vai ser 5 vezes 4 vezes 3. E aí a gente bota aqui ó, como 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. O 2 fatorial com 2 fatorial cancela. E a gente fica com essa continha aqui. Repara que 2 fatorial é a mesma coisa que 2, né? 2 vezes 1. E a gente vai ter 10 vezes 3, porque esse 4 corta com 2, vai ficar um 2 aqui. 5 vezes 2 vezes 3, 30. Já o M, a gente pode fazer a conta assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial, vai embora. Isso aqui vira m igual a 20. Tranquilo, pessoal? Então a gente achou n e a gente achou m. O que falta, então? É se atentar a cada uma das probabilidades, né? Como eu disse antes, a probabilidade de qualquer um dos eventos ali acontecer, sem levar em conta a ordem, seria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Ou seja, o famoso 1/3 elevado à quinta potência, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 à quinta. Como é que a gente vai fazer essa conta? A probabilidade geral vai ser a soma das probabilidades, levando em conta o número de vezes que uma certa configuração se repetiu. Então, a primeira configuração lá, ela nunca vai se repetir, ela é sozinha. A segunda, a gente viu que ela vai se repetir n vezes, e n é 30, então vai ser 30 vezes 1 sobre 3 à quinta, ok? E a outra vai se repetir 20 vezes, então vai ser 20 sobre 3 elevado à quinta. Isso aqui vai dar 61 sobre 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta é 243, se eu não estou enganado. Então, isso aqui vai dar 243. E, espera aí, deixa eu ver se eu não errei conta. Não, é isso mesmo.
Ah, tá errado aqui, né? Aqui é 51, pessoal. Não é 61. Então aqui é 51 sobre 253. Dividindo em cima e embaixo por 3, a gente vai ter 17 sobre 81. O gabarito está na letra B de bola. Tranquilo essa questão? Suave? Questãozinha maneira também. Essa questão aqui é de combinatória e ela também caiu em 2019, se eu não estou enganado. Como é que a gente vai resolver essa questãozinha aí? 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares, ou seja, nunca estão na mesma reta. O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados é... Então, a gente vai pegar 3 pontos aí de bobeira. Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Repara só. Formei um triangulinho. E esse é o princípio para formar triângulos, né? Você pode pegar 3 pontos não colineares, os 3, e formar um triângulo. Então, para formar um triângulo, só pegar 3 pontos não colineares. Agora, como eu poderia fazer isso nessa questão? Tem uma forma mais sutil, mais elegante de se fazer essa restrição dos pontos não serem colineares. A gente pega quaisquer 3 pontos e aí depois a gente vai retirar os pontos que são colineares. Então, pegar 3 pontos, retirar os colineares. Eu acho que esse é um bom princípio. Várias vezes, em análise combinatória, a gente não consegue calcular uma coisa diretamente. A gente tem que calcular de uma forma indireta. Calcula o total e subtrai alguma coisa. É muito normal esse pensamento em análise combinatória. Se você não está acostumado, é bom dar uma olhada nessa questão com bastante atenção para pegar esse macete, beleza? Então, bora lá. Como é que vai ser esse número aí de triângulos? Para pegar 3 pontos, eu vou ter que pegar 3 pontos quaisquer aqui. Repara que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até porque ele tinha falado isso no enunciado, né? Não precisava contar, mas contei. Então, vou ter que pegar 3 pontos de 12. Como é que eu posso fazer isso? Escolher 3 pontos de 12. Lembrando aqui, não importa qual foi a ordem que eu estou pegando esses pontos. Eu só estou escolhendo eles. Peguei uma mão lá, coloquei, escolhi 3 pontos, entre 12. Então não tem muito mistério, é uma combinação. A ordem não importa, a gente vai usar a combinação. Então, uma combinação de 12, escolhe 3. Como é que a gente faz isso? Vai ser 12 fatorial, dividido por 3 fatorial. E aqui a gente vai fazer a diferença entre 12 menos 3 fatorial. Esse aqui é o total. Só que a gente tem que retirar, e a gente não pode esquecer desse passo, retirar os pontos que são colineares. Quais são esses pontos? Repara que ele disse para a gente no enunciado que 3 pontos distintos nunca são colineares. 3 pontos sobre segmentos distintos nunca são colineares. Então, se eu pegasse, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, não tem chance de você fazer uma reta aqui não, tá? Com esses 3 pontos. É impossível. Só são colineares os pontos que estão sobre a mesma reta aqui. Então, quais são esses pontos? A gente pode pegar esses 4 pontos que estão aqui, ó, em vermelho, ou a gente pode pegar e acabar escolhendo 3 pontos desses 4 que estão aqui. Então, a gente tem que retirar esses 2 casos. Em vermelho, a gente vai ter que escolher, no caso, 3 pontos em 4. Escolher 3 em 4, eu tenho justamente 4 fatorial sobre 3 fatorial. E aí, 4 menos 3 fatorial dá 1 fatorial. Em azul vai ser um caso semelhante. 4 fatorial sobre 3 fatorial, 1 fatorial. Mesma coisa.
De tal forma que a gente só vai ter que escolher, né? Se você quisesse fazer um pensamento um pouquinho mais elegante, seria que a gente teria que escolher quem a gente vai excluir quando a gente selecionar 3 pontos. Se a gente excluísse a gente tem como excluir cada um dos pontos, né? Então são 4 configurações possíveis. No final, fazendo essas contas aqui, a gente vai ter n vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. No denominador, a gente vai ter 3 fatorial vezes 9 fatorial. O 9 fatorial com 9 fatorial vai acabar cancelando. E aqui vai dar menos 4 e aqui vai dar menos 4 também. O 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é 6. E ele vai acabar cortando com esse 12 aqui, ó, e vai dar 2. Então, no final, isso aqui vai dar 22 vezes 10, 220, menos 8. 220 menos 8. Isso aqui vai dar 212. A alternativa correta está na letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Bora lá. Próxima questão. Essa aí caiu na FUVEST do ano antes desse aí, 2018. Em uma urna, há bolas amarelas, brancas e vermelhas. Sabe-se que... Tá, pessoal, é o seguinte. Começa daí. A gente tem bolas amarelas, brancas e vermelhas. Já vamos começar a esquematizar o nosso problema. Vamos dizer que a gente tem B bolas brancas, que a gente tem A bolas amarelas e que a gente tem V bolas vermelhas. Só para a gente não confundir. A partir daqui, cada uma desses tópicos que ele vai passar para a gente tem alguma sutileza ali que vai se transformar numa equação. Repara que de início a gente já não sabe quantas bolas brancas, quantas bolas amarelas e quantas bolas vermelhas a gente tem. Ou seja, a gente tem 3 incógnitas. E repara que a gente tem 3 tópicos. 3 incógnitas, para resolver um sistema a gente precisaria de 3 equações. Então a gente precisa de 3 informações e é justamente o que o enunciado vai dar para a gente. Olha só. Da primeira informação ali, ó. A probabilidade de retirar uma bola vermelha dessa urna é o dobro da probabilidade de retirar uma bola amarela. Então, probabilidade da vermelha é o dobro da probabilidade da amarela. Agora, vamos lá. Se a probabilidade de tirar uma vermelha é o dobro da probabilidade amarela, da probabilidade de tirar a amarela, significa que a gente tem, necessariamente, o dobro de bolas amarelas, o dobro de bolas vermelhas em relação às bolas amarelas dentro dessa urna, né? Porque o total é o mesmo. Quando a gente fizer lá a probabilidade favorável sobre total, o total é o mesmo. O que vai mudar é o que é favorável, no caso, vermelha e amarela. Então, certamente, vermelhas são o dobro das amarelas. Essa é a primeira informação. Segunda informação. Se forem retiradas 4 bolas amarelas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola vermelha passa a ser meio. Então, essa probabilidade aí que ele falou, ó, é meio. Quem é essa probabilidade? É o número de bolas vermelhas, que é um caso favorável, dividido sobre o número de casos totais. Quem são os totais? Seria branco mais amarela mais vermelha. Só que ele retirou 4 bolas amarelas, então é isso aqui, menos 4. Tranquilo? Não vamos prolongar muito não vamos fazer conta ainda não. Só vamos deixar anotado. E terceiro ponto aqui, ó. Se forem retiradas 12 bolas vermelhas dessa urna, a probabilidade de se retirar uma bola branca passa a ser meio. Então, olha só. Meio, que é a probabilidade que ele deu, é o número de bolas brancas dividido por o total, que seria bolas brancas somadas às bolas amarelas, somadas às bolas vermelhas, só que eu retirei 12, então isso aqui menos 12. Ele quer saber qual é a quantidade de bolas brancas na urna. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Bem, primeira coisa, repara que ele já deu pra gente que V é igual a 2A.
Isso significa que onde tem V eu posso colocar 2A. E aí, qual é a vantagem nisso? A vantagem nisso é que a gente vai conseguir sumir com uma incógnita. E é isso que a gente quer fazer quando a gente tem um problema com várias equações e várias incógnitas. Vou fazer isso substituindo V igual a 2A na equação 2 e na equação 3. A gente ficaria com 2A sobre B mais A mais V. Como V é 2A, quando eu somar com A vai dar 3A. B mais 3A menos 4. Isso aqui é igual a meio. E também ficaríamos com B sobre B mais 3A é 3A menos 12, né? 3A menos 12 é igual a meio. Então tá, agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. Estamos chegando próximo de resolver o nosso sistema. Como é que a gente pode resolver esse sistema de vez? Vou pegar essa equação aqui e vou desenvolvê-la um pouco. Vou multiplicar cruzado. A gente vai ficar com 2b igual a b mais 3a menos 12. Passando b para cá, a gente vai ter que b é igual a 3a menos 12. E aqui nessa outra equação, a gente teria aqui, multiplicando cruzado, 4a é igual a b mais 3a menos 4. Repara só, eu tenho ali que a vai ser b menos 4. Porque a gente pode passar esse 3a para o outro lado subtraindo e a gente vai chegar nisso. Se eu substituir esse resultado aqui em vermelho nessa equação aqui, em azul, ali do lado direito, a gente vai ter que b vai ser igual a 3 vezes o a, só que o a é b menos 4, menos 12. Então, vai ficar b é igual, aplicando a distributiva aqui, a gente vai ter 3b menos 12, menos 12. Passando menos 12 para o outro lado, vai dar mais 24, e passando esse b para cá, vai ficar 2b. Ou seja, 2b é igual a 24. Logo, o b vai ser igual a 12. O Gabi está na letra C de casa. De boinha. E vamos para a questão mais difícil dessas que a gente fez até agora. Essa aqui é de 2017. A questão parece inocente, mas é muito difícil. Muito difícil. Se você não tiver com a fórmula na cabeça e tiver que deduzir na hora, bem, você está ferrado. Então, essa aqui é um caso de uma fórmula que você tem que decorar. Se eu fosse você, já ficava atento aí. Porque o assunto dessa questão é permutação caótica. Mas o que é permutação caótica? Permutação caótica, o nome já diz, né? É o caos, é o mundo se acabando, é o negócio ficar louco. Vamos lá. Imagine que você queira enviar algumas cartas aí. Ninguém envia mais carta, mas imagine que fosse isso. Imagine que você vai mandar um monte de mensagem para uma galera aí. Cada pessoa tem uma mensagem personalizada. E aí, na hora de você mandar a mensagem, você erra a mensagem de todo mundo. Você tinha uma mensagem para fulano, você mandou para ciclano. Você tinha de ciclano, você mandou para beltrano. Você mandou para outra pessoa. E você mandou todas as mensagens erradas. Tipo, nenhuma foi certa. Nenhuminha. Isso é uma permutação caótica. São os casos onde a gente tem uma configuração ideal, digamos assim, uma configuração original, e nenhum dos elementos, depois dessa permutação, volta ao seu lugar. Nenhum dos elementos volta ao lugar que ele tinha de origem. Então, se você tivesse, por exemplo, os números naturais dispostos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aí vai. Mas vamos dizer assim. E aí você quisesse uma permutação caótica disso aí. O 1 nunca seria o primeiro número. O 2 nunca seria o segundo número. O 3 nunca seria o terceiro número. O quarto nunca seria o quarto número. E por aí vai. Você vê, é um bagulho meio complicado mesmo. E qual é o problema? O problema é que na hora de calcular isso, você tem que ter uma noção muito forte de conjuntos. E quanto mais elementos tem, mais difícil fica de visualizar o que está acontecendo.
Então, se você quiser decorar essa fórmula, eu vou te motivar a decorar. Como é que a gente faz uma permutação caótica de n elementos? A gente faz da seguinte forma, n fatorial, e aí a gente vai ter 1 sobre 0 fatorial, dentro do parênteses, e aí a gente vai começar a subtrair, somar, subtrair, somar, subtrair, somar, subtrair, somar, assim indefinidamente. Então vai ser menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, o próximo vai ser menos, e por aí vai. A gente vai fazer isso até o enésimo termo, né, que é o último termo. A gente está fazendo uma permutação de n termos. Ah, mas como é que você sabe que aqui vai ser mais? Eu não sei. Eu não sei. Então, o que a gente faz quando a gente não sabe se vai ser mais ou menos? A gente coloca assim, ó, menos 1 elevado a n. Meu Deus, não entendi nada. Calma, calma, calma. Esse menos 1 elevado a n só está dizendo para a gente se vai ser positivo ou negativo. Você não precisa gravar a fórmula desse jeito aí. Até porque é um jeito meio ruim. Só tem que saber que vai ser... Foi um menos mais aqui, foi estranho isso. Só tem que saber só que vai acontecer dessa forma. Vai ser menos mais, menos mais, menos mais, até o último elemento. No nosso caso aqui vai ser P igual a 4. Ou vai ser N igual a 4. Mas vamos ler o enunciado, né? Que a gente nem leu ainda. Cláudio, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto, ou amigo oculto. Cada nome é escrito em um pedaço de papel que é colocado em uma urna. E cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade de que nenhum participante retire o seu próprio nome é... Então, olha só que curioso. Aqui o que vai acontecer? A gente vai ter um caso onde a gente não quer que a pessoa retire o próprio nome. Então, a gente não pode ter as configurações, por exemplo, Cláudia recebe o nome de Cláudia lá no amigo oculto. Não pode acontecer. O Paulo também não pode receber o nome dele, o Rodrigo não pode receber o nome dele. Se um deles receber, esse daí não vai ser uma permutação caótica. Por mais que caótico traga pra gente a ideia de que algo deu errado, nesse caso aqui o errado vai ser a permutação não ser caótica, né? Porque a gente não quer que cada um receba o próprio nome. E aí a gente vai ter que fazer basicamente a permutação caótica de 4 elementos. Eu sei que assim parece assim meio jogado e tal, mas infelizmente a gente tem que fazer dessa forma, porque se a gente não fizer dessa forma, vai ficar muito difícil para vocês pegarem a ideia de tipo como que eu cheguei nessa fórmula. Isso daria um vídeo sozinho, sabe? Então é melhor gravar essa fórmula do que ficar tentando deduzir ela. Confie. Então isso aqui vai ser 4 fatorial sobre 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Próximo vai ser menos 1 sobre... Lembrando que isso aqui tudo é fatorial, né? Que 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1 e 2 fatorial é 2. Agora vai ser 3 fatorial. 3 fatorial é 6. E depois vai ser 1 sobre 4 fatorial, que vai dar 24. Isso aqui vai ser... Bem, 0 com 0 cancela. Quer dizer, 1 com 1 cancela, né? E aí a gente vai ter que fazer o MMC aqui, né? Não tem jeito. Então, P de 4 vai ser 4 fatorial aqui, eu vou botar como 24. E vou fazer as contas aqui. O MMC entre esses caras vai ser 24. Então, onde tem o 2 aqui, né? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por 12. Aqui vai ser multiplicado por 4. E o outro mantém. Isso tudo sobre 24. No final, o 24 cancela. E a gente vai chegar que o número de permutações caóticas aqui é 9. Só que ele não quer esse número, né? Ele não quer só o número de permutações caóticas. Ele quer a probabilidade de termos uma permutação caótica. A probabilidade disso vai ser, vou escrever como P, vai ser permutação caótica de 4 sobre aí a permutação regular, né, de 4. Vou colocar aqui como PC,
para ficar a permutação caótica. Ok? E aí, de todas as permutações, a gente quer saber qual é a probabilidade da permutação caótica. Então, isso aqui vai ser 9 sobre permutação de 4, é 4 fatorial, que é 24. Dá para dividir todo mundo por 3 aqui, isso aqui vai dar 3 oitavos. Certamente, essa aqui é a questão mais difícil das que a gente fez hoje. Você tendo a fórmula é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim é a questão mais difícil. E o gabarito está na letra D. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força pra gente está começando. Todo dia vou postar vídeo novo aqui. Lá na página do Instagram eu estou pedindo todo dia sugestão. Então, se você tiver alguma sugestão agora, provavelmente vai ser muito mais fácil de eu te atender. Manda lá na nossa caixinha, porque a probabilidade de eu fazer o vídeo é muito alta. E quem ganha com isso é você, né? Amanhã vai ter mais vídeo falando sobre a FUVEST. Eu ainda não decidi o tema, então se você responder lá na caixinha, pode ter uma chance de eu fazer o seu vídeo. Dá o like no vídeo, siga a nossa página no Instagram. E é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Bons estudos para vocês. Valeu!